E esse tipo de carboidrato refinado inflama o seu corpo, inflama o estômago, o intestino, altera o sistema nervoso. No intestino. É muito importante que você consuma o carboidrato, porque o carboidrato ele é uma boa fonte de energia para o seu corpo e ele promove saciedade. E muitas pessoas excluem totalmente os carboidratos na tentativa de ficar melhor, por acreditar que é um alimento muito pesado para quem tem algum tipo de distúrbio no estômago. E hoje nós vamos esclarecer esse assunto, falar para vocês a importância dos carboidratos e como usar os carboidratos a seu favor, né? Como usar os carboidratos de uma maneira que você consiga comer, ficar saciado, ter energia e ao mesmo tempo estar desinflamando o seu estômago, porque a questão da gastrite, né, ou da esofagite ou da inflamação intestinal é a seguinte: mas eu preciso comer um alimento medicinal, um alimento que vai cicatrizar a mucosa gástrica, ou pelo menos inicialmente o que vocês querem é que esse alimento ele possa acabar com os sintomas, né, como refluxo, sensação de bolo na garganta, a sensação de queimação, né, a boca amarga, a falta de apetite, a prisão de ventre, dentre outros sintomas que acontecem com as pessoas que têm aí algum tipo de inflamação. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Bom, muito bem. A primeira questão que eu quero levantar é o seguinte: o carboidrato, ele é mocinho ou ele é vilão? Realmente a pessoa que tem gastrite, ela deve comer carboidratos ou seria melhor excluir os carboidratos? Bom, os carboidratos, primeiramente, os melhores carboidratos que você deve consumir são as frutas, né? Porque as frutas, principalmente frutas cruas, são de fácil digestão, preservam as enzimas, as vitaminas, então vão ter ali uma ação de cicatrizar a mucosa gástrica mais rápido, não dá tanto trabalho para o seu estômago. Tá certo? Boa tarde, Mari, bem-vinda. Muito bem. Então, esses carboidratos, que são as frutas, são o que você deve dar prioridade. Agora, existem outros grupos de carboidratos, né, que são carboidratos mais complexos, que você também pode usar. Bom, quais são os carboidratos que são vilões, que realmente inflamam por causa do estômago, que prende o intestino, que acabam piorando a situação do esôfago inflamado? É exatamente, por exemplo, tudo que é rico em açúcar, açúcar branco, né? Um carboidrato refinado, né? E esse tipo de carboidrato refinado inflama o seu corpo, inflama o estômago, o intestino, altera o sistema nervoso, né? É o ambiente perfeito para sobreviver os parasitas, como eu falei na live de ontem, né? Então, os açúcares, alimentos ricos em açúcares, principalmente açúcar branco, devem ser evitados. Assim também como massas refinadas, né? Aí a farinha do trigo branca, aí na massa refinada vai entrar ali o pão branco, vai entrar a coxinha, pastel, dentre outras massas que acabam também inflamando o seu organismo. Vai entrar também o próprio arroz branco, né? O próprio macarrão. Então, esses tipos de carboidratos, eles são prejudiciais à sua saúde, eles acabam piorando a inflamação, eles dão uma sensação de saciedade inicialmente, mas com alguns minutos ou algumas horas você já sente fome novamente, sensação de inchaço. Quantos de vocês não falam para mim, Carlos, eu tô cheio, né? Ou melhor, o meu estômago, como é que vocês falam? Vocês falam assim, que vocês estão com fome, mas com uma sensação de inchaço. Quantos de vocês já sentiram isso? Você está com fome, mas sente que está aquele negócio empanzinado, mas está com fome, quer comer. Entende? Fica esse dilema, né? Na sua mente, comer ou não comer. Por quê? Porque aquele carboidrato complexo, ele demorou muito tempo para ser digerido ali no estômago e muitas vezes fica muito tempo ali, ó, fazendo todo aquele processo. Não é interessante? Aí você fala, Carlos,
uma das coisas que as pessoas falam, né? Mas carboidrato é tão bom, né? Carboidrato sacia, né? Quer dizer, eu vou viver sem carboidrato? Não. Você vai usar os carboidratos do bem. Por exemplo, ó, você vai usar o arroz integral, a aveia, o milho, batata doce, mandioca, quinoa, painço cozido, dentre outros carboidratos naturais em suas receitas. Você vai começar a substituir. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre cada um deles e como vocês podem usar cada um deles para que vocês tenham ideia de como vocês vão fazer para substituir, tá bom? Bom, façam perguntas aqui para mim, se possível, relacionada à questão dos carboidratos ou algum sintoma que você tem quando você come algum tipo de carboidrato. Ah, Carlos, quando eu como açúcar eu sinto isso, quando eu como macarrão eu sinto aquilo. Quais são os sintomas que você sente? Coloca aqui dentro da caixinha de pergunta, aqui embaixo tem um símbolo aqui da interrogação, você pode digitar ali a sua pergunta para a gente estar aqui respondendo, tá bom? Muito bem. Antes de explicar aqui, deixa eu responder aqui a pergunta. Estou com um tipo de bolo na garganta e um queimou no estômago. Será que é gastrite ou refluxo? Para ter certeza, só fazendo o exame, né? Mas geralmente, sensação de queimação ou refluxo pode ser gastrite, mas também pode ser que não seja uma gastrite, tá bom? Lembrando que o exame mais preciso é a biópsia, né? A biópsia é mais precisa do que a endoscopia. Às vezes a pessoa faz uma endoscopia, não dá nada, mas ao fazer a biópsia dá uma gastrite leve. Então busque sempre fazer a endoscopia e a biópsia. Isso aqui eu não estou recomendando o exame, né? Prescrevendo o exame. Isso daí você vai falar com o médico para ele poder passar para você, tá certo? Abacate pode para quem tem gastrite? Sim. Abacate é uma gordura natural, de fácil digestão. O óleo do abacate, né, que está no seu interior, ajuda a cicatrizar a mucosa gástrica. É muito bom para quem tem gastrite, tá certo? Muito bem. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre como usar o arroz integral, né? Você pode usar ele da mesma forma que você usa o arroz branco. Você tem que saber preparar o arroz integral. E eu posso até te ensinar como é que você vai fazer esse arroz integral, né? Eu costumo fazer da seguinte maneira. Você vai ali deixar uma panela fervendo água e na outra panela você vai ficar mexendo o arroz sem nada. Até ele começar a dourar e pipocar, né? Basicamente. Depois que ele começar a dourar, depois de uns 10 minutos você mexendo com colher de madeira, você vai jogar esse arroz dentro da água fervendo, aí colocar sal, né? E, e aí o seu arroz espera ali só baixar a água. Se baixar a água e tiver um pouquinho duro, coloca mais um pouco de água quente, né? Até o seu arroz cozinhar. Quando tiver quase perto de cozinhar, você rala uma cebola, alho, coloca coentro e fica muito bom o seu arroz integral, tá bom? Então você pode consumir o arroz integral aí dessa forma, né? No lugar do arroz branco. É a forma mais fácil de você estar aí consumindo. Outra forma de consumir o arroz integral é comprando a farinha do arroz integral, né? Para que você possa fazer um mingau, de farinha de arroz integral com aveia, ou de repente uma bolacha integral caseira, né? Diversas receitas, um hambúrguer natural, vegetal com arroz, a farinha do arroz. Então, você pode aí estar aprendendo, né, a usar o arroz integral de forma que venha te beneficiar. Lembrando que o arroz integral ele vai ajudar a limpar o teu intestino e desinflamar o teu estômago. Há um mito que dizem por aí que a diferença entre o arroz branco e o arroz integral é só a quantidade de calorias ou algo do tipo. Mas temos a questão da qualidade, né? O arroz integral ele limpa o intestino, o arroz branco ele prende o intestino, causa prisão de ventre. O arroz branco causa inflamação no estômago, causa inflamação no intestino. Então é por isso que você deve começar aí a fazer essa troca. Segundo carboidrato seria a aveia, né? E aí a aveia você vai achar ela em flocos, você vai achar também ela dificilmente, mas acontece também de você achar aveia em grãos. E você vai achar também a farinha de aveia. E com a aveia você faz muita coisa, né? Você coloca em cima das frutas,
você faz um overnight, que é a aveia adormecida, né? Aveia com leite de coco e chia, do dia para a noite, vira um creme bem legal para você comer com mel e frutas. Você pode fazer um mingau de aveia, você pode bater uma vitamina de banana em que se coloca aveia, né? Você pode fazer um bolo de banana com aveia, biscoitos com aveia naturais, pode fazer tanto receitas doces como salgadas com aveia, né? Então, assim, a aveia é excelente carboidrato, promove saciedade, né? Para você aí que tem essa preocupação de ficar com muita vontade de comer ao excluir os carboidratos. Bom, temos também o milho, né? E algumas pessoas perguntam assim, que falam que quando come o cuscuz de milho passa um pouco mal, quem tem gastrite, sensação de inchaço ou algo do tipo. Tem algumas possibilidades. Por exemplo, eu conversei com uma pessoa que é dona de uma empresa de milho, de farinha de milho. Ela falou que geralmente, não na empresa dela, né, mas em outras empresas, as pessoas pegam milho de qualquer jeito, milho velho, e misturam nessas farinhas de milho. E esse milho fica armazenado durante 2, 3 anos, né? E isso faz com que o milho talvez possa perder um pouco dos nutrientes, não ter tanta qualidade, né? E aí poder causar algum desconforto no seu estômago. Por isso que, se você puder, tiver acesso, compre a própria espiga do milho e faça um cuscuz de milho verde, por exemplo, para você comer depois do café da manhã da fruta, né? Assim comer as frutas em seguida, comer um cuscuz de milho, uma pamonha, um manguzá, ou no almoço, né? Você ali, depois de salada crua, comer ali um cuscuz de milho verde com feijão verde ou com feijão, muito bom também. Então, as duas formas de fazer o cuscuz de milho verde, a espiga que você compra, é você, por exemplo, comprar o milho verde, descascar o milho, congelar o milho no congelador e bater esse milho congelado no liquidificador, ele vai virar uma farinha, colocar um pouco de sal e se faz o cuscuz. Ou você pegar o milho, deixar ele secar alguns dias, né, no sol, e depois você vai ralar e fazer a sua farinha de milho caseira em casa. Se você não tem acesso a milho, você pode fazer um teste com o próprio flocão de milho que vende na sua cidade, e aí você faz esse cuscuz de milho verde. De repente você implementa com farinha de amendoim, com farinha de aveia, né, para adicionar um pouco de fibra ao cuscuz. A caneta caiu aqui e eu não estou achando. Então, você pode também estar usando dessa forma aí, né, o milho ao seu favor. Outra coisa também, pode fazer um mingau com milho verde, né, bater no liquidificador, coar, ele fica tipo um leite vegetal de milho, e aí você mistura com leite de coco. Aí se você quiser fazer uma preparação salgada, coloca sal, né, para fazer ali o mingau, farinha de aveia, pasta de amendoim. Se você gostar da preparação doce, aí você coloca mel. Então é a forma de você usar a aveia a seu favor, tá bom? E o milho. Bom, o outro carboidrato, a batata doce. Você pode comer batata doce, por exemplo, no lugar do arroz integral. De repente você enjoou de arroz, você pode usar a própria batata doce para almoçar, junto com o feijão verde, lentilha, ervilha e assim por diante. Você pode fazer um purê de batata doce no almoço. Então você vai pegar a batata doce, você vai bater no liquidificador com leite de coco, cebola, alho, coentro, né, algum tempero natural, sal. E aí você faz um purê de batata doce para comer no seu almoço, para você que tem inflamação no estômago e intestino, né? Esse purê também pode ser feito levando a batata ao fogo, né? Machucar a batata e mexer no fogo com leite de coco e cebola ralada, alho, coentro e temperos naturais, etc, né? Então é uma forma também de você fazer o purê de batata doce, ou até simplesmente comer a batata doce, tá bom? A mesma coisa a batata inglesa, né? Você pode fazer um purê ou comer a batata inglesa normal no almoço,
com feijão e tudo mais, ou fazer um purê de batata inglesa, em que você pega ali a batatinha, leite de coco, alho, cebola, coentro, as mesmas coisas, e bata no liquidificador ou mexe no fogo e vira um purê, né, natural para você comer aí no almoço, certo? Outro carboidrato que nós colocamos aqui é a mandioca, alguns chamam de macaxeira, né, outros chamam de aipim. Então você pode comer a mandioca também no lugar do arroz integral do almoço, ou no lugar do macarrão, com o feijão, a lentilha, a ervilha, algo do tipo, uma leguminosa. E você pode fazer também um purê de macaxeira, né? Mandioca, ou simplesmente comer a macaxeira ali no almoço, junto com o feijão. Tá bom? Deixa eu ver se eu coloquei mais algum. Também tem duas coisas que geralmente vocês não conhecem, que é a quinoa e o painço. São grãos que você cozinha e você faz como se estivesse fazendo o arroz. E você come no lugar do arroz integral ali, no seu almoço também. Então você tem aqui muitos tipos de carboidratos que você pode usar aí no seu dia a dia. E eu vou dar para vocês aqui um exemplo de como vocês vão fazer isso. Antes de a gente dar o exemplo, vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão do porquê que muitas vezes eu sinto desconforto ao comer carboidrato. Bom, só antes aqui de dar a explicação, eu queria falar para vocês que nós vamos estar abrindo mais uma turma do nosso curso de gestão plena, né? Se você sofre com gastrite, com esofagite, com inflamação intestinal, você quer livrar-se dessas doenças de forma definitiva, então nós estaremos abrindo vagas para a nova turma daqui mais ou menos umas 2 semanas. Inclusive, eu estou fazendo aqui essa live para poder começar a avisar para vocês, porque a nossa última turma a gente abriu deixa eu ver, a gente abriu em janeiro. Já estamos indo agora para o mês, estamos em abril, né? O mês de abril, maio. Estamos indo para maio, né? Então já faz aí mais ou menos uns 4 meses que nós não abrimos uma nova turma, tá bom? Então vocês aí que sempre estão perguntando quando vai abrir vagas, já se organizem para entrar na próxima turma. E hoje nós estamos abrindo para vocês a pré-inscrição. Se você quer garantir a sua vaga, nós teremos ali geralmente 20 vagas, tá bom? E talvez até algumas pessoas até já tenham desistido, porque demorou muito para abrir uma nova turma, mas é porque nós temos, quando a gente abre uma turma, nós precisamos focar naqueles alunos que estão conosco ali. Então, por exemplo, nós temos uma turma hoje com 40 alunos, então imagine 40 pessoas sofrendo de gastrite e você tendo que dar todo o apoio e assistência ali para essas pessoas, não é fácil. Então, por isso que a gente demora um pouco para abrir a turma. Então, não perca a oportunidade de entrar na próxima turma da mentoria de gestão plena, tá bom? Muito bem. Então, por que a pessoa que tem gastrite sente desconforto ao comer algum tipo de carboidrato? Bom, a primeira questão é a mastigação, né? Cerca de 70% da digestão do amido é feita na boca. A nossa boca ela produz saliva, né? As glândulas salivares, e nessa saliva existem enzimas, como a pitialina, mais conhecida como amilase salivar. E essa enzima é responsável por quebrar os macronutrientes em micronutrientes, por digerir os amidos, os carboidratos. Então, se a pessoa tem gastrite, ela tem um estômago que perdeu até 40% das suas funções digestivas. Então, um estômago saudável, ele já tem dificuldade de digerir um carboidrato se você não tem uma boa mastigação. Imagine um estômago que perdeu até 40% das suas funções. Ele vai ter ainda mais dificuldade de digerir esse carboidrato. Então, uma das coisas que fazem você sofrer ao consumir arroz integral, batata, né, aveia e etc., tendo gastrite, é você não mastigar esse carboidrato. Lembre, 70% da digestão do carboidrato é feito na boca. Então, eu preciso mastigar bem esse carboidrato, mastigar bem o arroz integral, mastigar bem o cuscuz, mastigar bem a bolacha integral, mastigar bem a batata doce. Eu preciso misturar
com as enzimas que a própria boca produz. Correto? Muito bem. Essa é a primeira questão. Segunda questão, digamos que você mastigou bem ali o carboidrato e mesmo assim você está sentindo queimação, refluxo ao ingerir a batata, a aveia, o milho e etc. Uma segunda possibilidade é que o seu estômago ele está debilitado, né? Ou seja, eu estou com gastrite, perdi até 40% das funções digestivas, então o seu estômago ele não faz uma digestão como uma pessoa normal, uma pessoa saudável, né? Por quê? Porque ele está doente, ele está enfraquecido, ele está debilitado, né? Vamos aqui dar um exemplo no dia a dia, né? Um pedreiro que está acostumado a carregar um saco de cimento nas costas, ele não consegue carregar um saco de cimento quando ele está doente, né? Por quê? Porque está debilitado, então ele vai carregar no máximo ali 20 quilos de cimento ao invés de 50. Então a mesma coisa é seu estômago, tá bom? Essa é a segunda aí possibilidade. Bom, terceira possibilidade é a qualidade do seu alimento. Então, digamos que o seu estômago não você mastigou bem, está cuidando do seu estômago, está tratando, e mesmo assim você sente queimação ao consumir um carboidrato como arroz integral ou aveia. Bom, isso pode estar acontecendo porque de repente o frocão de milho que você comprou, ele é um frocão que não tem qualidade, né? Geralmente o pessoal que faz esse frocão de milho coloca todo tipo de milho velho junto ali, 3 anos armazenado, né? De repente você está consumindo um carboidrato refinado, como o pão branco, né? Como o arroz branco. E isso também contribui para inflamar o seu estômago e causar queimação. Porque a gente pensa assim, mas o arroz branco tira a fibra, então ele é de fácil digestão, mas é um erro, porque como ele não tem as fibras, os aditivos que é colocado no arroz para ele ficar bem branquinho, acaba inflamando ainda mais o estômago, e o arroz, por não ter fibra, o arroz branco acaba prendendo o nosso intestino, né? A fibra é exatamente a vassourinha que limpa o intestino, tá bom? Então vamos dar aqui para vocês alguns exemplos de como vocês vão usar os carboidratos se você tem gastrite ou esofagite ou alguma inflamação intestinal. Por exemplo, vocês vão comer no café da manhã, por exemplo, frutas, né? Banana, mamão, abacate com aveia, com ameixa, granola. Então vocês comem ali as frutas e geralmente você sente falta do carboidrato depois, né? Eu queria comer um pão depois, eu queria e etc. O que é que você pode fazer? Você pode comer no café da manhã um cuscuz com leite de coco. Você comeu ali um prato de frutas, depois que terminar, vai lá, faz um leite de coco caseiro, coloca um pouco de sal, ou se você gosta de doce, coloca mel, e você come o seu cuscuz com leite de coco, né? Ou doce ou salgado, o leite de coco. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter uma alimentação ali, o carboidrato, que vai te deixar saciado e tudo mais, né? Para que você se mantenha até meio-dia ali sem comer nada no intervalo da refeição, sem lanchar nada no intervalo da refeição. É uma estratégia. Depois de um tempo, você vai acostumar só com as frutas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que foi que eu comi hoje no café da manhã. Hoje eu comi banana, eu coloquei pasta de amendoim, leite de coco em pó, alfarroba, né? E que mais? E coloquei semente de girassol por cima. Então, assim, pra mim, eu comendo isso, tipo, 2 da tarde eu não tô com fome ainda. Porque sacia muito, né? Pasta de amendoim, proteica, calórica, leite de coco bem calórico, né? A banana, né? Dá ali a saciedade. A alfarroba também, um chocolate natural, bem legal. Então, assim, depois que você se acostuma com as frutas, você nem vai sentir falta, assim, de ter algum tipo de carboidrato. Mas no começo você pode fazer isso. No almoço, é algo que eu acho que vocês já sabem, né? Vocês vão comer ali o prato de salada crua primeiro, né? Porque a salada crua, ela é de fácil digestão e você precisa dar o menos de trabalho possível para o seu estômago. Então, você vai comer primeiro um prato de salada crua e depois você vai comer o seu carboidrato, que seria o arroz integral com feijão. Caso não estou afim de comer arroz integral com feijão,
no meu almoço. Então faz, come a salada crua, depois come uma sopa de legumes, com lentilha, com ervilha. Ah, eu não quero colocar nada na sopa assim, tipo, nenhum tipo de feijão, ervilha, lentilha. Ah, então faz só a sopa, tranquilamente, depois coloca algumas sementes de girassol em cima, coisa assim, né? E no jantar, por exemplo, você pode comer as frutas. Para quem tem gastrite, geralmente é as frutas doces ou frutas semiácidas, né? Que tem uma menor quantidade de ácido cítrico. Não que a fruta ácida inflame o seu estômago ou te faça mal, entende? Porque na verdade a fruta ácida ela vai cicatrizar a mucosa do seu estômago mais rápido que a fruta doce ou a fruta semiácida. Aí você fala assim: ah, Carlos, mas se eu tomar um suco de laranja, eu sinto queimação. Mas a queimação que você sente não é que a laranja como é que eu posso falar? A laranja não está deteriorando o seu estômago ou perfurando o seu estômago, né? A laranja, ela está tocando na ferida e consequentemente isso vai causar desconforto. Se eu tiver uma ferida aqui na minha mão e eu espremer o limão, vai arder, mas não está fazendo mal. Está trabalhando em cicatrizar, né, em matar H. pylori e assim por diante, né? Mas se você não quer sentir desconforto, passar muito mal com laranja, com abacaxi, prefere comer à noite ali a manga, né? A maçã, o abacate, né? E aí em seguida você pode comer ali por exemplo, torradas integrais. É bem fácil de fazer uma bolacha integral, né? Você pega ali, por exemplo, farinha de aveia com sal, temperos naturais, né? Pode colocar a farinha de aveia tem uma liga, então nem precisa colocar nada. Você vai mexer com água ali, né? Fazer a massa, vai untar a forma, uma forma quadrada, e vai colocar bem fininho ali a massa da aveia, né? Até virar uma bolacha integral. E essa bolacha integral você pode comer com pasta de amendoim, você pode fazer um patê de semente de girassol, né? Um patê de castanha de caju, um molho de tomate, e você come depois das frutas do jantar, tá bom? Então são formas de você usar os carboidratos aí durante o seu dia, tá bom? Muito bom. Como eu já falei aqui, carboidratos bons são as frutas, né? Então, uma das coisas que nós temos dificuldade quando a gente tem gastrite é a questão da fome, né? Por quê? A não ser que você seja novo, mas a maioria de vocês já sabem que beliscar entre as refeições causa gastrite, porque quanto mais esforço digestivo você faz para o seu estômago, mais suco gástrico ele produz. Então, quando você começa a seguir um estilo de vida saudável, você precisa ir parar de lanchar, de beliscar, e você sente muita fome. E uma estratégia é você fazer sucos detox, os sucos de frutas, e coar esses frutos no pano oval, porque não vai ter esforço digestivo e você vai se sentir saciado, tá bom? Muito bem. Bom, o conteúdo de hoje foi esse, sobre a questão dos carboidratos, né? Tô devendo essa live aqui, que era para me ter feito semana passada, mas consegui fazer hoje. E agora vamos para as perguntas e respostas que vocês têm sobre gastrite. Aproveite a mentoria gratuita. Aproveite que você está ao vivo, né? E faça a sua pergunta agora. Uma das coisas que vocês fazem, pessoal, é a seguinte: vocês não perguntam ao vivo. Quando acaba a live, vocês fazem um monte de perguntas no direct. E eu vou sempre falar para vocês: aproveite para perguntar agora no direct, que vai responder a minha equipe. E geralmente eles vão responder pedindo para vocês perguntar na live ou perguntar nos stories. Ó, pega essa pergunta, joga nos stories e joga na live. Aí você fala: por que você faz isso, Carlos? Porque se eu responder para você no direct, eu vou responder só para você, né? E se eu responder numa live, todo mundo vai ser beneficiado. Se eu responder nos stories, todo mundo vai ser beneficiado. Então faz a tua pergunta agora, aproveita o momento, tá bom? Vamos lá. Eu estou voltando aqui às conversas, né? Com os triglicerídeos altos, pode comer essas coisas? Pode sim. Pode sim. Tudo que é natural, pode comer. O que você deve evitar quando você está com triglicerídeos alto é o arroz branco, são as carnes processadas, açúcares, leite, tudo que é inflamatório.
Já tem mais de 5 anos que não como carne, mas estou amarela até o solado do pé. Será que é normal? Não. Você precisa ver como é que está a sua alimentação, né? O grande desafio é o seguinte: você precisa ter durante o dia, para que a gente tenha assim uma variedade, né? Você precisa ter, por exemplo, carboidratos na sua alimentação, proteína, gordura boa, açúcares, vitaminas e sais minerais. Por exemplo, né? Eu vou dar o exemplo de um café da manhã. Banana e mamão são as vitaminas e sais minerais. Carboidrato, a aveia. O açúcar é a uva passa ou a ameixa, né? A gordura é o amendoim, né? Ou o coco, a pasta de amendoim, entendeu? Deixa eu ver qual é o outro que eu falei. Vitamina C mineral, proteína. A proteína pode ser a chia, pode ser a semente de girassol, ou o próprio amendoim, que é bem proteico, pode ser semente de abóbora. No almoço, né? Quais são as vitaminas e minerais? É a salada, né? Carboidrato, arroz integral, proteína, o feijão, e os dois se tornam a proteína completa. E ele pode consumir um molho de girassol para salada, ou consumir caixinha de caju, caixinha do Pará, ali depois do arroz com feijão. Então, você tem que ter essa variedade na sua refeição. Sempre que puder, tomar um suco detox 1 hora antes do almoço, do jantar, para dar uma reforçada. Lembrar que a sua alimentação ela tem que ter frutas e sementes, pelo menos, porque as frutas elas vão atender essa questão da necessidade de gordura, de vitaminas, sais minerais, e as sementes elas vão atender a necessidade de proteína, de gordura boa, de carboidratos também. Então, a alimentação do Éden, né, frutas e sementes, é perfeita para nós. De repente fazer algum exame para ver se está com a baixa de B12 ou de outra vitamina, entendeu? Tem que avaliar isso daí. Eu aconselho, Nath, você entrar no nosso próximo curso de gestão plena, na nossa próxima turma, tá bom? Para você ser acompanhada por nós, para a gente poder investigar aí todas essas questões, tá certo? Quem tem gastrite pode comer cuscuz? Eu acabei de responder aqui, acho que você chegou depois, né? Mas aqui a gente explicou tudo certinho, né? Sobre toda essa questão do carboidrato, do cuscuz e tudo mais. Mas em resumo, você pode sim comer cuscuz, dando preferência para o cuscuz mais natural, né? Que você compra do próprio milho. É normal ter falta de apetite para quem tem gastrite? Sim. Assim, para quem tem gastrite é normal, para uma pessoa saudável não, né? Mas por quê? Vamos lá. Geralmente, quando nosso estômago está debilitado, o corpo ele ativa alguns mecanismos de defesa para que ele possa restaurar o nosso organismo, né? Então, às vezes causa diarreia, às vezes nosso corpo causa febre, vômito, e uma das coisas que ele causa é falta de apetite. Por que acontece a falta de apetite? Porque o seu estômago ele quer um descanso. Então ele faz com que você não tenha vontade de comer para que ele possa descansar e se auto-restaurar. É como se o corpo estivesse te induzindo a fazer um jejum, te forçando a fazer um jejum, para que ele possa se auto-restaurar, porque ele não aguenta mais receber alimentos que vão continuar inflamando a mucosa do estômago. Aí você tem que colaborar com o seu corpo. Se o seu corpo está dizendo que não quer receber alimento, porque ele está sofrendo, está debilitado, ele quer se autocurar, se auto-restaurar, que é a homeostasia, processo de autocura, então você precisa colocar alimentos, apenas alimentos que sejam medicinais, alimentos de fácil digestão e alimentos que vão restaurar a mucosa gástrica. E aí, vamos dizer, Carlos, eu não consigo comer nada, eu tô com apetite para nada. Então, o que é que você pode fazer? Uma estratégia. Você pode trabalhar com sucos detox, né? Por exemplo, maçã com couve, limão e algumas sementes, né? Semente de girassol, semente de abóbora, semente de gergelim, linhaça, de chia. 1 ou 2 sementes ou 3 sementes. Faz um suco desse, coa no voal e você pode tomar umas 2 a 3 vezes ao dia, né? Por exemplo, antes do almoço, 1 hora antes do almoço, 1 hora antes do jantar. E
no desjejum e jantar, você pode fazer um shake, né? Um shake com tudo que você precisa, ali banana, com pasta de amendoim, leite de coco, algum tipo de semente, com semente de girassol, né? Aí você bate ali esse shake e toma de uma vez, e também no jantar. É uma forma de você se nutrir, se nutrir e comer pouco. Aí você fala assim, mas caso eu queria comer muito, mas é melhor você comer uma comida leve e nutritiva do que, por exemplo, tem pessoas que quando tá com falta de apetite, ela come só um pão. Ah, tô sem vontade de comer, vou comer só um pão com café, um biscoito com chocolatado, né? Vou comer aqui, sabe, um pouquinho de arroz com um fiapinho de frango. E essa pessoa, além de não comer, né, ela vai ter uma deficiência de nutrientes, porque, por exemplo, o arroz quase não tem nutriente, né? O frango é inflamatório, enfim. Então é por isso assim, quando você está assim, com essa falta de apetite, busque comer alimentos mais leves, né? Em forma de shakes ou de sucos. É uma estratégia. Vinagre de maçã pode. Olha, eu não recomendo vinagre de maçã, porque tudo que você encontra no vinagre de maçã, você encontra na maçã. Então, se você comer maçã ou tomar o suco de maçã, você já vai ter todos os benefícios que você precisa, tá bom? Então, não é necessário usar o vinagre de maçã. Inclusive, foi uma coisa que eu falei para vocês ontem. A gente que tem, assim, compulsão alimentar por doce, pode fazer o suco puro da maçã, coar no voal, pano voal, um pano fino, e tomar esse suco de maçã que fica muito doce. E lembrando, pessoal, tudo que é doce natural, o doce natural, ele é um energético, né? Ele te dá energia, te desperta, ele te estimula, mas não é uma energia falsa como o açúcar promove, né? É uma energia equilibrada. Então, um suco de maçã, por exemplo, puro, sem colocar água, só o suco puro, você está um pouco exposto, né? Precisa de um energético natural. Toma um copo desse suco para você ver. Vai ser açúcar no seu sangue em 20 minutos, com caldo de cana, né? Ah, cara, mas a frutose, pessoal, a frutose só faz mal quando ela é usada, por exemplo, isolada em forma de açúcar refinado. Se você comer tâmara, banana bem madura, a caldo de cana, mel de abelhas, isso não vai te fazer mal. Claro que se você usar em excesso, vai fazer mal, que tudo em excesso faz mal, né? E o açúcar natural é um açúcar que o estômago consegue lidar, um açúcar que não inflama. Por exemplo, caldo de cana não inflama o estômago. Já o açúcar branco inflama. O açúcar demerara inflama. Você entende? Porque é refinado, recebe aditivos químicos e tudo mais. Ansiedade também causa a falta de apetite? Com certeza causa. Pessoal, vocês que chegaram agora podem fazer perguntas aí sobre gastrite, tá bom? A ansiedade com certeza causa. Eu vou falar isso por uma experiência própria. Quando eu estava com ansiedade, eu não sentia vontade de comer. E toda comida que eu comia me fazia muito mal. Então, por exemplo, café da manhã, eu já não estava com vontade de comer. Então, eu comia banana com mamão e gergelim, né? Só isso. E mesmo assim, eu tinha gases, né? Prisão de ventre, passava mal. Porque o problema estava com a banana, mamão e gergelim? Não. Estava com a ansiedade que estava causando, atrapalhando a absorção do alimento no intestino. Então, a ansiedade, consequentemente, contribui com certeza aí para a falta de apetite. Já tem pessoas que quando estão ansiosas, depressivas ou estressadas, elas descarregam na comida, né? Comem muito, né? E aí acabam engordando. Ou até pessoas magrinhas também, né? Que quando estão com depressão, ansiedade, comem demais. Então nós temos, assim, basicamente dois grupos de pessoas, né? Ou três, né? Não sei. Umas comem demais quando estão com pensamentos ruins, outras não gostam de comer. Já tem outras que comem normalmente, não altera o apetite, não. A questão da ansiedade, depressão e etc. Entendeu? Então é por isso que a gente sempre tem que ver qual é a causa, se a causa é emocional, se é física, para ir na causa da questão, né?
Deixa eu ver aqui. Os carbos causam supercrescimento bacteriano? Os carbos prejudiciais, sim. E causam crescimento bacteriano de bactérias ruins. Quais são os carbos que causam isso? Arroz branco, pão branco, açúcar refinado, tudo que tem farinha de trigo branca, açúcar branco, eu já falei, né? Esses são os carbos que causam supercrescimento bacteriano. Quais são os carboidratos que não causam isso? Arroz integral, aveia, batata doce, batata inglesa, ou batatinha que vocês chamam, macaxeira, quinoa, as frutas no geral, são os carboidratos que não aumentam o supercrescimento